Zona do Agrião, começando aqui na Causa Operária TV. Bom, boa noite, companheiros que estão aí do outro lado da telinha, nos assistindo nesse domingão, dia 8 de agosto. Último dia de Olimpíadas, né? Encerramento das Olimpíadas de 2020, apesar de a gente estar em 2021. E a gente está começando aqui o nosso programa polêmico, com as discussões principalmente das Olimpíadas. Lembrando vocês aí para se inscrever no canal, se inscreverem no canal, curtir o vídeo, compartilhar com seus contatos aí nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, no Twitter. Nos ajude a divulgar a Causa Operária TV e se torne membro do canal, membro assinante do nosso canal. A partir de R$ 7,99 por mês, você se torna membro do canal. Esse é o membro, já que a gente está falando de Olimpíadas, né? Nós temos aqui o membro bronze, temos o membro prata, que é a partir de R$ 19,99, o membro ouro, a partir de R$ 59,99, o membro platina, R$ 99,99, e o membro rubi, né, que contribui com R$ 199,99 por mês. E aí você contribui conosco, é importantíssimo aí uma contribuição que entra todos os meses no nosso canal, para a gente sempre melhorar a nossa programação, a nossa estrutura do canal. Então, não se esqueçam aí de contribuir conosco, e também vocês podem mandar seu superchat, seu super sticker. Bom, então vamos começar. Estou aqui hoje com o companheiro Juliano. Boa noite, Juliano. Olá, boa noite, companheiros da Causa Operária TV. Espero que todos estejam me ouvindo, inclusive o Henrique. Tá me ouvindo, Henrique? Eu não ouvi nada do que você falou. Eu não sei o que eu vou repetir aqui do que você tem dito. Na verdade, eu vi que você caiu, e daí eu usei a velha tática do vou ficar falando aqui até o Juliano voltar a aparecer no canal. Então eu falei todas as maneiras que o pessoal pode contribuir com a gente, né? Tudo que eles podem fazer para contribuir com a Causa Operária TV e etc. Eu só continuo não ouvindo. Tá, o Juliano não está nos ouvindo. Eu acho que não temos esporte olímpico. Mas toca aí. Boa noite aos camaradas todos. Toca aí que eu vou entrar e sair. Tá. Bom, vamos ver se resolve. Eu já vou aproveitar para chamar o Luca aí também. Boa noite, Luca. Beleza, Henrique. Eu te escuto agora. Bom, já é alguma coisa, né? Já é alguma coisa. Boa noite aí, Henrique. Boa noite, Juliano, que vai voltar. Boa noite o pessoal que está acompanhando a gente aí no YouTube. Vamos lá. Pode dar o pontapé inicial. Vamos lá. Bom, a gente teve aí o final das Olimpíadas, né, esse ano, quer dizer, esse domingo. O interessante, né, como eu falei, Olimpíadas 2020, né, Tóquio 2020, mas a gente está em 2021. Então, essas Olimpíadas já começaram aí com bastante crise, né, bastante problema, né, muita polêmica por conta da pandemia do coronavírus, né. Nós tivemos aí uma situação que quase que não aconteceu a Olimpíada, mas como é muito dinheiro envolvido, né, o Japão bateu o pé e acabou fazendo, né, esse ano aqui de 2021, sem público, né, o que deve ter dado muito prejuízo, eu imagino, porque você vê, né, o tamanho das arenas lá que eles construíram para todos os esportes, né, todo esporte. Eu vi o skate, uma arquibancada gigantesca e tudo mais, tudo vazio, né? Então deve ter dado muito prejuízo isso daí, mas provavelmente deve ter dado prejuízo nesse sentido, né? Mas provavelmente, como esses jogos, né? Esse negócio aí, esses grandes eventos, eles devem, a maior parte do lucro deve vir de patrocínio, de especulação financeira e tudo mais. Não sei se deve ter dado prejuízo mesmo, né? Também a insistência do Japão de fazer os jogos, eu acho que mostra que era melhor para eles, é melhor fazer do que não fazer. Então, mas finalmente aconteceu as Olimpíadas. Daqui a 3 anos tem a próxima em Paris, né? Não vai ser daqui a 4, vai ser daqui a 3, justamente por conta desse atraso de um ano.
E a Copa do Mundo não vai ser daqui a 2, vai ser já no ano que vem. Normalmente, depois das Olimpíadas, nós temos que esperar 2 anos para a Copa. Agora, pelo menos, a gente pode dizer que ano que vem, né? Como disse o Richarlison, ano que vem em Catar, careca, falando pro presidente da FIFA, né? Mas é isso, gente. Para começar aí sobre as Olimpíadas, por falar em crise, né? O quadro de medalhas mostrou uma crise muito grande dos Estados Unidos, porque eu, sinceramente, achei que eles não fossem mais virar, né? Eles ficaram atrás no quadro de medalhas, eu acho que praticamente a Olimpíada toda. Não sei, assim, nos primeiros dias, nos primeiros 2, 3 dias, como foi, mas eu creio que eles ficaram em segundo, né? Terceiro, segundo, a Olimpíada toda. E ontem, no último gole, eles conseguiram ultrapassar a China, né? Isso daí é uma coisa assim, é uma crise grande, porque os Estados Unidos é a maior potência econômica do mundo, né? O problema das Olimpíadas é uma demonstração de força dessas potências, é histórico isso daí. E eles tiveram essa dificuldade grande, né? Isso porque a Rússia nem foi jogar de verdade, né? O que joga luz também sobre o que aconteceu com a Rússia, né? Muito provavelmente o imperialismo olhou e falou: melhor a gente dar um jeito aqui de boicotar a Rússia, porque a gente corre o risco de perder feio. Então vamos tentar nos livrar, pelo menos, da Rússia. O que eles não contavam, talvez, é que a China fosse dar esse trabalho todo, né? Mas, assim, só estou dando um quadro geral, mas eu vou passar aqui para o Juliano, para ele já entrar também na questão polêmica da coisa, porque, obviamente, uma medalha de diferença de ouro, né? Inclusive, essa uma medalha é justamente a final do vôlei feminino contra o Brasil, infelizmente. Então, só que assim, logicamente que mesmo se tivesse o Brasil ganho, ficaria 38-38 e os Estados Unidos, como tem mais medalha, no critério de desempate, ficaria na frente. Mas, de qualquer maneira, uma medalha de diferença. Só que assim, uma Olimpíada em que nós tivemos aí uma roubalheira muito grande, né? O que fica mais claro, não pelos Estados Unidos, né, mas pelo Japão. Mas passo aí para vocês. Bom, eu só para repassar algumas coisas, eu acho que um detalhe fundamental aí que explica, né, esse golpe norte-americano, isso aí foi um golpe. Esse resultado dos Estados Unidos em primeiro lugar é um golpe que foi arquitetado antes mesmo do início das Olimpíadas, que foi essa história com a Rússia. A Rússia, para vocês terem uma ideia, terminou as Olimpíadas em 5º lugar, uma coisa inédita aí para o país que sempre estava disputando nas cabeças aí contra os Estados Unidos. Eles foram punidos aí com o antidoping, doping coletivo, como se o Brasil, como se a Rússia inteira fosse dopada as últimas as Olimpíadas que tiveram, não sei se foi um Mundial, alguma coisa assim. Eles puniram o país inteiro, aí para não expulsar a Rússia das Olimpíadas, o que seria um negócio muito escandaloso, que poderia ser passivo até de algum protesto e manifestação, sei lá o que poderia acontecer, eles permitiram que os atletas russos disputassem as Olimpíadas através do escandaloso ROK, que é a Confederação Olímpica Russa. Então a Rússia foi proibida de participar, os atletas russos que venciam as competições não tinham hino nacional tocado, era tocado Tchaikovsky, eles não poderiam usar a bandeira russa, tão somente as cores da Rússia, e o que gerou toda uma crise diplomática entre atletas e o próprio governo russo, tendo atleta que não foi por conta do problema, e os que foram também, sabe lá Deus, que outro tipo de pressão ou problemas eles tiveram aí para representar a si mesmos, né? Eles estão contabilizados como atletas individuais, ou despatriados aí nas Olimpíadas, muito embora sejam contabilizados como atletas russos. Então a Rússia já sofreu esse golpe aí de antemão, o que, como a gente já sabe, até para a experiência política do golpe de Estado aqui no Brasil, esse golpe aí serviu para terminar as Olimpíadas tal como a gente terminou aí. A gente aqui, obviamente, não viu
no detalhe, com a lupa, todas as 39 medalhas de ouro que os Estados Unidos venceram, conseguiram aí. Mas, pelo que aconteceu com o Brasil, e olha que nós tivemos a nossa melhor participação histórica nas Olimpíadas, mas o que a gente viu, por exemplo, no boxe, com a lutadora de ontem à noite, que merecia o ouro e foi roubada e a irlandesa levou o ouro. A marcha atlética, o judô, o surf e outros casos, não só com brasileiros, mas com outras nacionalidades, é fácil perceber que se isso aconteceu conosco, e a gente terminou as Olimpíadas em 12º lugar no quadro geral de medalhas, quase entrando no top 10, é fácil imaginar que os Estados Unidos aí, com certeza, passaram a mão aí em uma série de medalhas que eles receberam, claro. Eu não tenho a menor dúvida disso daí, porque os que eu pude ver, e olha que eu não sou nenhum especialista em alguns esportes, mas que o garfo comeu solto aí, a mão grande comeu solta, comeu. E favorável ao Japão, mas com certeza implicou no resultado que nós temos aqui. Lembrar também, os norte-americanos estavam aparecendo na imprensa deles, fizeram a campanha durante toda a Olimpíada, de que eles estavam na frente, né, por conta do total de medalhas, não pela quantidade de ouro recebido. E faltando 1 minuto para acabar as Olimpíadas, eles conseguem virar o jogo para cima dos chineses aí. E termina as Olimpíadas de 2021 com uma medalha a mais, e o que só reforça isso que o Henrique colocou, da crise em torno do país, né? E sua representação nos esportes, eles precisaram de dar vários golpes aí, roubaram as Olimpíadas, assim, eu não tenho a menor sombra de dúvida de que isso aconteceu, pelo exemplo do que aconteceu conosco. Nós temos que lembrar que nas Olimpíadas são 220 países, salvo engano, acho que são 100 países, não sei. É muito país disputando as Olimpíadas, e que em caso de dúvidas aí, vamos supor em qualquer outro esporte estejam disputando Estados Unidos e, sei lá, Ilha Salomão numa final aí, obviamente o apito aí o apito amigo foi para os norte-americanos. A gente teve a experiência do próprio Brasil e Espanha, a final do futebol masculino, que assim, para quem viu com mais calma, a gente assistiu, torceu e tudo. Claro que se não fosse o futebol brasileiro e o peso que isso tem, eu acho que a gente teria levado uma boa garfada também, porque o juiz lá estava meio que esperando a hora de aprontar alguma coisa, se preciso for, né? Se fosse preciso. Mas, de qualquer maneira, esse é o quadro geral. A gente ficou, por exemplo, das Américas. O Brasil é o primeiro país que vem, nós ficamos atrás aí de potências europeias e potências olímpicas, como é a própria China, Rússia e os Estados Unidos, né, lógico, mas ficamos à frente de toda a América do Sul. Esse ano a gente conseguiu, inclusive, ultrapassar Cuba, que é um destaque interessante. Cuba, que embora seja uma ilha, né, um país pequeno aí, conseguiu, como sempre, se destacar nos esportes. Teve aquele cubano da greco-romana que é tetracampeão olímpico. Numa luta que se chama greco-romana, o cubano conseguiu ser 4 vezes campeão mundial. Então, mostra também a influência do poder da luta, da Revolução Cubana dentro dos esportes, que mostra que se nós aqui tivéssemos também um regime, tivéssemos passado por uma revolução, o que não seria o Brasil nessas Olimpíadas? Mas, enfim, estamos aí com o fim das Olimpíadas 2020, que acaba em 2021, e como o Henrique falou, pelo menos tem bastante medalha, tem bastante história interessante nessas medalhas de ouro. Tem algumas decepções, né? O Brasil, inclusive, perdeu no vôlei para as norte-americanas, que são ultra debochados e irritantes pra caralho, que deu uma raiva da porra, mas enfim. Espero que a gente possa vingar isso daí em breve. A polêmica é essa. Tá na cara, eu não sei quem poderia ver diferente, mas e a chance é grande de passar a mão, né? Finalmente não é um esporte, não dá para você acompanhar todos os esportes, o controle da arbitragem é um negócio difuso, tem juízes aí, por exemplo, que apitou Brasil e Espanha, é um juiz australiano, sei lá o que esse juiz tinha na cabeça, mas e outros esportes que a gente não acompanhou, outras atividades das Olimpíadas que a gente não tem acompanhado, que os americanos estiveram. Então,
eu acho que eles deram um nó em pingo d'água aí para poder conseguir terminar as Olimpíadas em primeiro lugar, e deve estar uma festa louca, né? Lá nos Estados Unidos, né, que deve estar uma festa louca, ao contrário da nossa imprensa aqui, que já tirou 853 matérias contra a seleção brasileira, contra todos os aspectos possíveis e imagináveis que você possa imaginar, inclusive jogando medalhistas uns contra os outros. Eles colocaram um medalhista dos 50 metros de natação para fazer declaração contra a seleção brasileira de futebol, e o medalhista de natação falou que os jogadores de futebol são desorientados, alienados, porque utilizaram o uniforme da Nike no pódio. Quer dizer, com essa imprensa aqui, você tem que torcer para não ter nunca Olimpíada no Brasil, nunca Copa do Mundo aqui. O Brasil tem que jogar no Congo, no Senegal, entendeu? Porque aqui é complicado. Mas para a gente começar a discussão, né? Eu começaria por aí, com os especialistas em golpe de Estado. Ora, quem mais que poderia dar golpe nas Olimpíadas que nós especialistas? Os atletas russos. Imagina vocês, a gente disputar as Olimpíadas como os atletas brasileiros e não como o Brasil. Não tem hino brasileiro, não tem hino nacional, não tem bandeira do Brasil. Coisa de louco essa Olimpíada aí. Preparada, né? Preparar as Olimpíadas. Eles não iam perder. O que ia acontecer? Eles não iam perder. Mas se perdesse, eles já estavam preparados lá para mudar o jeito de contar as medalhas, né? Acho que isso expôs bastante a crise deles, porque o pessoal já estava achando que, mesmo com toda a preparação, ia escapar ali e eles iam ter que fazer essa manobra aí para dizer que ganharam da China por outro critério, né? No final passaram raspando. Só comentar uma coisa que o Henrique falou no começo sobre a questão de não ter público, né? Mas que mesmo assim a gente pra caramba, né? As delegações são muito grandes e tal. Mas, por exemplo, uma coisa que o pessoal ganha muito dinheiro nesses grandes eventos é a transmissão, né? Porque isso aí vai pro mundo inteiro, é que nem Copa do Mundo, né? Enfim, a Copa do Mundo acho que se bobear tem um alcance até maior, né? Mas mesmo assim, as Olimpíadas, enfim, qualquer país vai ter algum esporte, pelo menos, que eles praticam que tá lá, né? E é um evento muito propagandeado, né? Então tem muito dinheiro, né? E tanto essa rixa aí que o pessoal impulsionou aí com os medalhistas tem a ver com patrocínio, né? Patrocínio de lá, de cá, porque é uma soma de dinheiro muito grande, né? Mas, por exemplo, eu não sou especialista em judô, mas pro pessoal do judô, que normalmente não se pronuncia de nada, né? Os caras têm todo aquele negócio da disciplina japonesa do judô, que não pode criticar o árbitro, que o pessoal meteu a boca no trombone nas redes sociais, porque foi o roubo ali contra a brasileira, bem no comecinho das Olimpíadas, foi uma coisa que o pessoal teve que sair de cima do muro e se posicionar, né? E só dar um salve aqui pro pessoal que tá chegando aqui, ó. O Arthur Freitas, boa noite, companheiro. Sérgio Almeida, Dinaldo Júnior, o Peter mandou um superchat aqui para nós, muito obrigado, companheiro. O Jesus Era Humano também mandou um superchat aí. Felipe Rosendo, colocando aqui que o Brasil foi muito roubado nessas Olimpíadas. Jesus Era Humano lembrando dos monstros aí que o menino do boxe teve que encarar, né? Teve um comentário até que eu vi, que o pessoal falou que o ucraniano teve um traumatismo ucraniano com o soco que ele tomou do brasileiro lá. Vicente Chaves torceu pelas disputas individuais. Jorge Sarmento e Miguel Palma. Bom, fazendo um apanhado aqui do que o Juliano falou, né, para a gente poder mudar um pouquinho de assunto, falar um pouco do futebol. De fato, né, nós acompanhamos alguns casos, porque assim, a Olimpíada não dá nem para você, assim, de cabeça, lembrar de todos os esportes que tem. Você tem hipismo, você tem ciclismo. Dentro do ciclismo, você tem, acho que, umas 3 ou 4 modalidades diferentes. Você tem badminton, você tem
taekwondo, é muita coisa, né? Então, o que a gente conseguiu ver, que é principalmente os esportes que os brasileiros participam, bem ou mal o brasileiro participa, a gente viu várias coisas, ou roubo descarado ou coisa suspeita, né? Imagina, né, se você pegar lá, como o Juliano falou, olhar com uma lupa, né, cada um. Tem muito esporte, por exemplo, que depende de nota de júri, de juiz. Então você dá meio décimo para um cara, pronto, acabou. Garantiu o ouro para um, tirou o do outro. Né? No skate, que eu acho que foi a primeira medalha do Brasil, né, de prata no skate, se não me engano, foi já começou o pessoal reclamando, falando que o brasileiro tinha que ter ganhado ouro. Mas o skate depende de nota. Então, os jurados vão lá, dar aquele meio décimo para cima, meio décimo para baixo, já prejudica todo. O do surf também foi ridículo, né? Que era para ter ido os 2 brasileiros na final, ficaria Brasil com ouro e prata, né? Na estreia do surf. Aí deram um jeito de colocar um japonês na final e tirar o Medina. Porque provavelmente eles acharam o seguinte: vamos enfiar esse japonês na final contra o Ítalo Ferreira. Mais fácil ganhar do Ítalo Ferreira do que ganhar do Medina. Só que aí também não deu, porque eu, sinceramente, não sei, assim, da tradição japonesa no surf, né? Então, mas, de qualquer maneira, puta roubo. Teve o caso escandaloso do boxeador colombiano que mandou o japonês de cadeira de roda, né, embora, e o japonês ganhou a luta, mesmo assim, né? Quer dizer, é um negócio assim. Aí você pode falar, aí pode vir várias teorias, não, porque o boxe amador é por pontos, não sei o quê, tudo bem, a gente pode até aceitar as teorias, mas fato é que numa luta de boxe o cara foi embora de cadeira de roda, né? É meio ridículo, né? Então foram acontecendo várias coisas assim, né? Só do que a gente conseguiu ver, né? Mas imagina lá, sei lá, o que não aconteceu não sei nem dizer, mas sei lá, no salto ornamental, alguém viu? Nado sincronizado, alguém viu o que aconteceu no nado sincronizado? Eu não sei, talvez os Estados Unidos nem tenham ido pro pódio, mas sei lá, né, o que pode acontecer num esporte desse. Então, logicamente, dá para suspeitar. Se na Copa do Mundo, que tem um esporte só, né, eles deram vitória descarada para a França, e o futebol todo mundo sabe, todo mundo acompanha e tudo mais, imagino que eles não fazem nas Olimpíadas para garantir a liderança dos Estados Unidos, né? E só mais um negócio também que eu ia comentar, antes de ir para o futebol, eu acho que o vôlei brasileiro vale um comentário, né? Eu acho que o vôlei brasileiro, do ponto de vista dos esportes olímpicos, né? O futebol não é bem um esporte olímpico nesse sentido, né? No sentido, assim, mais tradicional da coisa, né? Mas o vôlei brasileiro é o melhor do mundo, indiscutivelmente. Já domina o mundo, já, digamos assim, desde 1992, né? Já era bom nos anos 80, mas a consolidação foi com o ouro de 92, né? Desde então, o vôlei masculino e o feminino praticamente ganharam tudo. Lógico, não dá para você ganhar tudo 100%, mas, assim, meio que assim, tá dado, né? Vai ganhar ouro, ou vai levar alguma medalha, é campeão do mundo, difícil perder alguma coisa, né? Aí tem uma crise. Esse ano o vôlei ganhou só a medalha de prata das meninas, né? Não ganhou praia, que vôlei de praia, o Brasil também, não sei se vocês lembram, né? Começou em 96 o vôlei de praia. O Brasil ficou com, acho que no feminino, se não me engano, ficou com ouro e prata. Foi para a final duas brasileiras. E no masculino, acho que ganhou ouro ou ganhou prata, não tenho certeza. Precisa pesquisar aí. Mas o vôlei de praia também é aquela coisa, né? Brasil dominante, né? E o que acontece? Tem uma crise aí muito grande. Eu acho que o vôlei de praia precisaria ver exatamente, né? Teve uma crise na federação, né? Acho que o Juliano chegou até a ver isso daí com calma, mas eu queria destacar o problema da seleção masculina, porque a seleção masculina conseguiu um feito, assim, que é perder para a Argentina, né? O pessoal que é meio paga-pau da Argentina no futebol, fique sabendo que não é a mesma coisa. Uma coisa é a Argentina no futebol, você pode até considerar que é um adversário à altura, né? Futebol sul-americano, mas no vôlei não.
né? Perder para a Argentina no vôlei é mais incomum. E eles perderam, né? Perderam o bronze. Só que teve uma coisa interessante no vôlei, que o pessoal falou pouco, né? Mas que foi o negócio dos bolsonaristas, né? Teve alguns jogadores que defendiam o Bolsonaro, né? Aí teve um outro rapaz, que eu acho que é o primeiro jogador assumidamente gay, que se colocou abertamente contra, mas ele não se colocou de um jeito, assim, eu não sou bolsonarista, ponto. Ele se colocou de um jeito contra os outros mesmo, né? Eu achei estranho, na época, foi no começo do campeonato, eu achei estranho, porque a pessoa se colocar contra, assim, o parceiro, né, de equipe, tão abertamente, não é muito comum, né? Mas eu não dei muita importância no momento, mas olhando agora, obviamente que esse time estava totalmente dividido, né? Desentrosado. É meio óbvio isso daí, né? Por isso também que eu acho que o vôlei feminino acabou indo até pior do que o vôlei masculino acabou indo até pior do que o feminino, né? Eu acho que tem muito a ver com isso. Mas, de qualquer maneira, o mais importante mesmo, acho que é a crise na própria federação. Eu vi uma matéria da Carol Solberg, né? E ela não chegou para a Olimpíada, mas ela explica um pouco. Ela fala que muitos países que não tinham nenhuma tradição no vôlei de praia estão melhorando e que o Brasil estagnou porque falta política mesmo para desenvolver o negócio, né? Eu acho que tem muito a ver com isso daí. Agora, é importante a gente dizer, né? Porque que eu acho que é importante é o seguinte: o pessoal gosta de falar isso no futebol é escandaloso, mas vale para os outros também, né? O pessoal gosta de ficar falando que o Brasil é uma merda, né? Tudo que a gente faz é uma merda. O pessoal que não acompanha muito os esportes, antes que o pessoal comece a falar porcaria do vôlei, bom, isso aconteceu esse jogo aqui, mas o Brasil é assim, a potência do vôlei. Não vamos confundir as coisas. Não vamos ficar, igual o Luiz Roberto ontem na narração, essas norte-americanas não são muito boas, blá, blá, blá. Pode até ser boa, mas o Brasil é melhor, tradição maior, tudo. As americanas nunca tinham ganhado nada, nunca tinham ganhado ouro no vôlei, foi a primeira vez. Então, assim, só nisso daí a gente já tá dando de goleada. Então, eu fico preocupado porque o pessoal começa a tirar conclusões, né? Perdemos para grandes equipes. Na verdade, o Brasil é melhor que todos esses aí, né? No caso do vôlei. E vamos ver se na próxima Olimpíada o negócio retoma retoma as tradições aí. Um comentário, né? Dois, pelo menos, aí sobre a questão do vôlei, efetivamente falando o nosso vôlei, aí que tá, né? Para evitar confusão. Nosso vôlei é o melhor mesmo do mundo, tradicionalmente, tudo, superando muitas dificuldades, mas não. É só vocês verem o que foi a semifinal do vôlei feminino, por exemplo, né? Que foi um atropelo das brasileiras contra a Coreia do Sul. Mas existem alguns fatores precedentes aí que vale a pena uma discussão. Acho que um dos mais importantes foi a própria crise da pandemia. Nós fizemos uma avaliação aqui no Zona do Agrião com relação ao futebol e o desastre que a pandemia causou aos clubes pequenos, né? Muitos deles ainda em crise até hoje. Isso para o futebol, que é o esporte mais popular do mundo e do Brasil, nem falar, mas o impacto, né, da pandemia nos clubes do vôlei foram bem mais profundos, bem mais profundos, levando inclusive atletas que nós vimos jogar nas Olimpíadas aí, finalmente até morar fora do país, porque não tinha mais condição da prática do esporte aqui no Brasil mesmo, através de seus clubes. Existe uma polêmica aí, que é a mesma que está em volta do futebol, que é a questão do clube empresa. Vários clubes de vôlei são vinculados diretamente a uma ou duas empresas, no máximo, aí, que sustentam o clube. Com a crise, obviamente, essas empresas cortaram os investimentos aí desses clubes e tudo, pararam, clubes grandes, né, até, e que estrangulou aí boa parte do vôlei. Mesmo assim, nós conseguimos ir, vendo desse aspecto, irmos bem nas Olimpíadas, porque o pessoal teve que se virar.
há toda uma crise dentro do voleibol brasileiro por conta da pandemia e do problema da gestão, como eles falam, mas que na verdade são os empresários que abocanharam o esporte no último período e que na hora que chega a crise eles pulam fora, como é o que a gente sempre denunciou aqui no Na Zona do Agrião com relação ao futebol. Ao mesmo tempo, diante dessa mesma crise, em eleições que sempre foi por aclamação na CBV, a eleição da diretoria da Confederação Brasileira de Vôlei, esse ano ela se deu com uma oposição. Aí, como aparece uma oposição, aparecem os interesses ligados à oposição. Rapidamente apareceram pareceres do Ministério Público, da Advocacia Geral da União, contra a atual gestão da CBV, a eleição que se deu numa crise gigantesca, né, com ameaça, inclusive, do fechamento da CBV por conta de processo e acusações de fraude, de desvio de verba. Então, assim, isso agora em janeiro deste ano. Janeiro e julho, alguns meses às vésperas das eleições. Então, os atletas, muitos aí se viram numa espécie de, que eu vi também, de corrida solo. A pessoa foi meio que como se fosse uma atleta brasileira, que nem os russos, foram como atletas brasileiras para as Olimpíadas, atletas brasileiros para as Olimpíadas, porque o apoio, né, da organização, da confederação e a crise toda em volta disso daí abalou consideravelmente tanto a masculina quanto a feminina. Inclusive, nós temos aí pelo menos duas aposentadorias já anunciadas, que é a Fegaray, do voleibol feminino, já anunciou que vai aposentar, e tem mais um rapaz que me foge o nome, que também do vôlei masculino vai aposentar aí, do voleibol brasileiro. Então, o resultado das Olimpíadas é demonstração, né, pelo menos pelo pouco que eu acompanhei, dessa crise aí que se instaurou dentro do vôlei, CBV e a pandemia, e também, obviamente, o resultado dos empresários no esporte, né, porque eles são assim, o negócio apertou, vixe, corta tudo, deixa para lá, joga para o alto, que se dane o voleibol brasileiro, não tem... Entre isso e os lucros, deixa o voleibol fechado. Tem quadra fechada até hoje, campeonato que não foi disputado, a Superliga, né? Superliga de vôlei é contrário do futebol. Você vê que o Campeonato Brasileiro conseguiu se virar e aconteceu. Mas a Superliga de vôlei não. Não teve, simplesmente, como outros campeonatos não É tiveram. verdade. Porque todos os clubes são um clube empresa, né, no vôlei. É fato mesmo. Tem que ver isso aí no detalhe. Mas, bom, a gente está com um tempo bastante avançado. A gente não vai conseguir falar muito do futebol aqui. Mas é o seguinte. Bom, o Brasil ganhou 7 medalhas de ouro, não é isso? Muitas medalhas interessantíssimas. Aí a gente passou alguns medalhistas aí a gente passou alguns medalhistas aí na telinha, né? E eu queria falar, o Juliano falou que a gente passou Cuba, né? Pela primeira vez. O que é interessante é o seguinte: o Brasil é um país que eu acho que assim, Cuba é menor do que o estado de São Paulo, né? Do ponto de vista de população, né? E territorial também deve ser mais ou menos, deve ser menor também, se bobear. Por que o negócio é assim, né? Se você tivesse uma revolução no Brasil, a gente estaria disputando os quadros de medalhas, né? Lá em primeiro lugar, porque o que uma política, né, correta em relação ao esporte, a diferença que faz, né? É um negócio impressionante. Cuba é um país minúsculo, na América Latina é uma potência. Nos Jogos Pan-Americanos, por exemplo, a Cuba fica em terceiro, né? Então é interessante isso daí. Mas indo para o futebol, pessoal, a gente não vai ter tempo de discutir, mas eu queria colocar uma discussão, de repente, na quinta-feira, que é o seguinte: o futebol, as Olimpíadas, elas mostram a importância do futebol para o mundo e para o Brasil, né? E por que a imprensa ataca tanto o futebol, né? Porque, primeiro, né? Vocês vejam só, o futebol, eu gosto de assistir muitas modalidades, eu gosto de assistir Olimpíadas, mas não tem nenhuma modalidade em que o esporte, digamos assim, a força bruta, pesa tão pouco quanto o futebol, né?
E você tem lá um time, por exemplo, que é a seleção brasileira, ela é, do ponto de vista assim geral, né, olhando a coisa em geral, ela é muito, muito, muito incomparavelmente superior à seleção da Espanha, né? Não vou nem falar Egito, México, que foi contra quem o Brasil também jogou. Mas o futebol tem uma coisa que, assim, é a graça do futebol, né? O negócio, assim, na hora que você coloca lá um contra o outro, aí é sofrimento, você entendeu? Não adianta o cara ser não adianta a pessoa ser super melhor, né? Se você colocar um nadador super preparado, né, treinado aí com o máximo de tecnologia dos países imperialistas e tal, dificilmente esse nadador vai perder, né? Mesma coisa vale para o atletismo, né? O vôlei, por exemplo, não é tanto, mas também é um jogo muito de força, etc. Agora, o futebol não, né? Essa que é a graça, né? Porque é aquele negócio, né? Um jogo que depende muito da, da, do talento, da criatividade, né? É um negócio muito interessante. Eu não sei se vocês ficam com a mesma impressão na hora que vocês vão assistir outras modalidades. E por isso que o futebol é o esporte mais popular do mundo, né? Porque as pessoas se identificam com isso daí, né? Com essa coisa do futebol. A população do mundo, ela olha e fala, nossa, esse é um esporte que não é um esporte de pessoas só dos grandes preparados, né? É o esporte das pessoas que têm criatividade, das pessoas que têm uma certa malícia, né? Falando de modo geral, até mesmo futebol europeu nesse caso, como modalidade mesmo, né? Isso é muito interessante. E aí, o Brasil, para concluir, o Brasil é o melhor do mundo nesse esporte, que é o mais popular do mundo, né? E aí, não é à toa que eles atacam a gente, porque é assim, ó, no futebol, o Brasil ele tinha que ser assim, nós somos... na hora que você vier falar com a gente, você baixa a sua cabeça, você entendeu? Na hora de se dirigir a palavra, a gente, você fica de joelhos, abaixa a cabeça e respeita, né? Mas não é assim, né? Por quê? Porque nós somos um país pobre. Se fosse os Estados Unidos, o país do futebol, meu amigo do céu, mas como a gente é brasileiro, porque assim, o Brasil é assim, ó, é o que a Globo ficou fazendo nas Olimpíadas. Ganhava lá o brasileiro, super sofrido, que treinou pra caramba, o cara conseguia lá uma medalha de bronze, de ouro, etc. Você via assim que era aquela superação do cara, que é um negócio quase que... Você quase não acredita, né? Eu via lá o cara da canoagem ganhando, você quase não acredita que o cara ganhou aquilo lá. Você fala assim, meu, como é que esse cara conseguiu ganhar dos chineses, dos norte-americanos, não sei mais quem disputou com ele, porque é um esporte só de força, né? E aí você vê, não, puta sofrimento, não tem estrutura nenhuma, etc e tal. E aí a Globo explora isso daí, né? Fica aquela coisa emotiva, não sei o que lá. Mas o futebol não. O futebol, o pessoal também veio de baixo, também é um negócio sofrido. Mas nós somos elite no futebol, né? Elite no sentido da palavra mesmo, de sermos, assim, superiores, né? Mas a gente não pode se considerar assim, porque o imperialismo fica tentando convencer a gente que não, que nós somos lixo, né? Isso explica muito, né, o comportamento da esquerda pequeno-burguesa, da classe média, da imprensa, né, dos europeus em relação a gente no futebol. É impressionante quando você pega assim e faz o contraste, né? Inclusive o futebol ficou sendo atacado aí todas as Olimpíadas todas, do primeiro jogo ao último, o futebol foi atacado. Enquanto todo mundo fazia demagogia com os outros esportes, o futebol era esses caras aí, sei lá, não vale nada, isso e aquilo, e bababi, bom e tal. Bom, sei lá, eu só tô colocando aqui a discussão, isso é isso. Pra gente concluir. É um desabafo. É porque a gente não tem tempo para discutir todo esse tema, mas é importante, porque o contraste também serve para a gente explicar a nossa política em relação ao futebol. Né? Porque tem muita gente que não entende direito por que a gente defende tanto o futebol brasileiro, né? Ah, não, vou falar para vocês, ó. É porque a gente não tem como mensurar, mas se pudesse fazer uma pesquisa no mundo de tantas das pessoas que torceram pelo Brasil contra a Espanha,
a gente ia descobrir que todo o povo pobre do mundo estava torcendo pra gente, viu? Por um motivo simples. Nesse terreno aí, a gente consegue derrubar os caras. Apesar de toda a história de guerra, invasão, golpe de Estado, golpe de tudo quanto é natureza. Você vê, os Estados Unidos norte-americanos... deu golpe agora. É, na Olimpíada. exatamente. Estados Unidos, aí você vê, os caras roubaram tudo para poder, mas no futebol, o pessoal fala, bom, é o Brasil, é a chance que a gente tem de ver esses malditos malignos aí, imperialistas, se ajoelharem e perderem alguma vez na vida, porque até aqui é só sola na nossa cabeça, entendeu? Por isso também o resultado de Cuba. Tem que ser uma festa isso daí. Uma ilha daquela lá botou sei lá quantos países aí, europeus no chinelo, e aí quem que vai explicar isso? Quem que é o acrobata, como diz o companheiro Rui, que vai explicar isso daí? Os belíssimos europeus levando caldo na luta greco-romana do negão. Nunca vi grego negão. Mas enfim, o grego-romano negão de Cuba foi lá e derrotou os caras. Quem que não fica feliz? Fala pra mim. Com a seleção ganhando, passando por cima da Espanha, os grandes espanhóis do tic-tac, metade do time deles é a seleção, que ninguém vai falar nada nunca também, mas enfim. Ninguém vai falar que eles, diferente da gente, tiveram todos os jogadores que eles quiseram à disposição, eles podiam ter, né, à disposição. E ninguém vai falar o seguinte, se o Neymar estivesse lá, ia ser um passeio. Mas aí, cara, não, calma, que o Neymar, não sei o quê. Mas é a verdade, a seleção brasileira ganha, os povos oprimidos do mundo vibram, todos eles de alegria. Pode falar com qualquer um. O pessoal que é a esquerda, que é maluca, que vai atrás da posição da imprensa golpista, que não vê isso daí, mas óbvio, você pegar aí a alegria dos países oprimidos, dos povos sofridos aí, com a seleção brasileira. É aquela chance, cara, puta, tô aqui, meu país está sob intervenção há 70 anos dessas potências imperialistas, vamos ver se o nosso Brasil, esse país de gente marrom, escura e pobre, consegue, entre as quatro linhas ali, sem auxílio de tanques de guerra e bazuca, ganhar desses caras aí que passaram a vida inteira na mão lisa, né? Também, desabafo, vamos para quinta-feira aí. Que a gente pode discutir, inclusive, o tic-tac espanhol, e quando você vê na praia, é porque a gente já tinha esquecido, né, que faz tempo que falaram do tic-tac espanhol, mas aí no sábado a gente teve o desprazer de ver o negócio em prática, né? E é uma coisa horripilante, ou coisinha, não sei como o pessoal pode levar isso daí a sério. Mas, pessoal, é isso. Luca, você despede aí já do pessoal, já deu os últimos... Passamos, né? Bom, só dar um salve pro pessoal que chegou aí, né? O Anderson Andrade Alexis, Renata Diniz, Tovariche Carneiro, Carlos Silva, Márcia Souza, falou que Cuba mesmo pequena ganhou 15 medalhas, sendo 7 de ouros. Tomás, Alexandre Leão Mariano Alves, cadê? PC veio aqui destilar seu viralatismo, e aí teve um camarada que comentou interessante, que nesse time da Espanha, acho que a gente vai falar mais, mas tinha 6 caras da seleção principal, né? e foi 2-1, mas foi 2-1 porque o Brasil perdeu o gol, perdeu o pênalti, o juiz estava deixando passar todas as pancadas ali da Espanha. E deixa eu ver, teve um outro comentário aqui, humano. Esse negócio da Espanha, quando você acha aí, assim, você quer entender o que é o imperialismo, né, no futebol? É isso. Na Espanha, os clubes são obrigados a ceder os jogadores, independentemente de ser data FIFA ou não. Eles têm que ceder os jogadores para a seleção espanhola. Só que tem um problema, né? Os jogadores que jogam no Real Madrid, no Barcelona, que são brasileiros, eles não precisam ceder. E eles não cederam, de fato. Então não veio o Vinícius Júnior, não veio vários caras aí. Mesmo assim a gente ganhou, né? Porque a gente nem precisa
É aquilo que a gente sempre fala, né? Se colocar lá o time do comercial para jogar, é perigoso, tem chance de ganhar e pronto. Não precisa muito, não. Então, eu não achei aqui direito, mas eu lembrei o comentário que o cara falou assim, não só o Brasil é o melhor do futebol, como ele inventou outras modalidades, né? Foi o Alexandre que falou. Futebol de praia, o próprio futsal, né? Então, é uma máquina de inventar futebol, né? Aqui. Exatamente. Mas acho que é isso. Acho que do mundo, né, de futsal. Mas vamos lá. Vamos terminar. Já estourou aqui tudo no tempo. Boa noite, Luca. Boa noite, Juliano. Boa noite, bicampeões! Chupa, espanhóis do caralho. Faltou falar que nós agora somos melhor em tudo mesmo, mas tudo bem. Muito boa noite para vocês. A gente se vê então na quinta-feira em mais um Na Zona do Agrião. Até mais, pessoal.